Sejam bem-vindos. O bate-papo de hoje será sobre doença celíaca e nós vamos receber aqui mais uma vez a doutora Ana Rita para explicar sobre esse assunto, para dar várias dicas também. Então, se você conhece alguém que tenha essa condição, a doença celíaca, já aproveita esse início aqui do nosso bate-papo e vamos convidar bastante gente, tá bom? Então, a nossa convidada já chegou aqui. Enquanto a gente está nesse iniciozinho, vamos compartilhar essa live? Vamos chamar bastante gente para esse bate-papo? Oi, Bem-vinda! Jaque, tudo bem? Boa noite. Ótimo, boa noite. Como é que tá todo mundo aí? Muito obrigada por vocês estarem no domingo aqui com a gente, né? Pra gente falar sobre um Verdade. assunto tão legal que vai ser doença celíaca. Vai ser muito importante mesmo. Então, ó, já quero reforçar aqui mais uma vez. Sempre reforço nesse início aqui para a gente convidar bastante gente, porque às vezes a gente conhece uma pessoa que tem essa condição aí, que tem essa dificuldade e que precisa de uma luz, né? Que precisa de Sim, uma ajuda. Então, compartilhe essa live para poder ajudar essa pessoa aí que você conhece, que tem essa condição, ou que suspeita, né? E aí seria legal até para a gente tirar as dúvidas aqui. E também quero convidar vocês para comentar bastante, para tirar as dúvidas de vocês bastante. Então vamos lá para o nosso bate-papo? vamos sim. Bom, primeiramente, eu queria que você explicasse o que é a doença celíaca. Bom, eu acho que é legal também antes da gente falar que tem pessoas que podem ser sensíveis ao glúten. Que nem ontem na live de ontem que a gente falou do leite, ele também é uma Sim. proteína. Então ele também tem um potencial alérgico. Então eu posso ter pessoas que não chegam a ser doente celíaco, que é aquele paciente que é alérgico ao extremo ao glúten, né? O glúten, ele é uma proteína que é encontrada em alguns produtos, né? E esse glúten, ele tem uma outra proteína chamada gliadina. É ela que faz desencadear todos os processos de alergia. Só que eu posso ter também pessoas que são sensíveis a essa gliadina, são sensíveis ao Uhum. glúten e a gente não sabe, porque no exame não vai aparecer nada. Então, o que é importante da gente ver? Quais são os sinais e sintomas? Então, a pessoa alérgica, ela vai ter muita diarreia. Toda vez que ela consumir algum produto com glúten, ou, né, a gente vai falar depois quais são as fontes de onde a gente encontra esse glúten, mas toda vez que ela consumir o glúten, ela vai passar mal. Tem pessoas já que são tão sensíveis, até se você emprestar a faca que você cortou o pão e o outro Nossa. usar, ele vai desencadear um processo alérgico. Então, depende muito, né? E o glúten, ele tá muito ligado hoje a doenças autoimunes. Então, a maioria das pessoas que tem alguma doença autoimune, a gente pede para tirar o glúten. Pessoas, então, com hipotireoidismo de Hashimoto, lúpus, até mesmo reumatismo, outros tipos de doença autoimune que a gente já conhece, a gente pede para tirar o glúten, porque ele acaba desencadeando mais inflamação e mais dor naquele paciente. Então, só para vocês terem noção que a gente não vai falar só sobre doença celíaca, mas a gente vai tocar nesses pontos também, sabe? De pessoas que precisam tirar o glúten da vida. A gente tem até os pacientes autistas também, né? Com TDAH, dislexia, que a gente precisa tirar esse glúten. E as pessoas com Nossa, doença interessante. autoimune, sim. E a gente até comentou ontem também, né? Alguns sinais de constipação intestinal em mulheres, a gente pede para tirar também o glúten, para fazer um teste. Será que tirando o glúten ele vai melhorar a constipação? Então, isso tudo a gente coloca e pesa ali para ver se vai ter um bom resultado ou não. Bom, queria que você falasse um pouquinho sobre quando ela surge. Ela surge desde bebê ou só na vida adulta ela se desenvolve? Ela pode surgir desde o bebezinho até idoso. Eu já tenho alguns pacientes que só desenvolveram ela com mais de 60 anos. Outros na vida Nossa, adulta, ali com 30 e tal. É porque, como eu falei, ela é uma proteína alergênica. Então, como ela tem uma carga alergênica alta, qualquer pessoa em qualquer fase da vida ela pode adquirir essa alergia ao glúten. O que pode ocasionar? O consumo excessivo. O consumo excessivo a essa proteína alergênica, ela pode estar muito ligada a você desencadear essa alergia. Que nem a gente falou
porque a gente tem outras proteínas também que são alergênicas, né? O leite, a gente falou sobre o camarão, que o pessoal tem muita frutos do mar, outros Sim, alimentos e tudo mais, o ovo. É a mesma coisa. Se você come em excesso, o seu corpo entende que aquilo ali é uma proteína alergênica e você vai ter essas crises alérgicas. Tem gente que nunca vai pensar que uma diarreia vai ser a alergia ao glúten, né? Um vômito, alergia a glúten. A gente vê muitas pintas vermelhas no corpo inteiro. Isso daí também pode ser uma alergia ao glúten. A coceira, que a gente falou também, consumir algum alimento com que tenha glúten, eu vou ter muita alergia também. Aí começa a coçar o olho, o nariz, começa a coçar a garganta, e você não percebe. Não percebe que pode ser o glúten, sabe? deixa eu ver, já tem aqui uma pergunta, ó. A Ruth, eu sempre uso leite líquido à noite, não tenho problema, mas o leite em pó dá muito gases, morro de dor. Pode ser intolerância? Pode ser intolerância sim. E não tem essa diferença entre leite líquido e em pó. É porque o em pó ele é muito mais concentrado, né? Ele tem muito mais concentração de globulinas e se você não dilui direito, aí vem uma enxurrada em relação a essa grande proteína que pode estar fazendo mal. Com certeza. Certo. E quais são os sintomas que indicam que a pessoa tem a doença celíaca? Bom, os principais sinais e sintomas é a diarreia constante. Então, a pessoa teve o contato com aquela proteína, com o glúten, teve contato, aí começa a coçar olho, começa a coçar nariz, garganta, aí começa a aparecer umas pontinhas brancas ou escuras, né, no corpo, como se fosse uma pontinha de sangue, sabe? Pode vir fezes com sangue, pode vir fezes com muco. A pessoa sente muitos gases, e aí pode ser uma sensibilidade já ao glúten ou ele já pode ser celíaco. A gente só consegue já que fechar o diagnóstico de um paciente celíaco com a biópsia, com o exame e biópsia. Então, nem todo mundo consegue fazer, entendeu? Então, a gente Sim, fica muito assim, pode ser, pode não ser, por isso que também dificulta o diagnóstico. Eu tenho um tio celíaco, diagnosticado depois de 60 anos, mas isso foi muita investigação, ó, sofrendo bastante e aí demorou bastante para conseguir ter um diagnóstico fechado. Mas, né, acaba dificultando para que outras pessoas tenham acesso a esse diagnóstico. sim, imagino. É bem complicado mesmo a situação, né? É Isso. necessário tomar alguma medicação específica, controlada, diária, para esses casos, ou a pessoa realmente deve cortar alguns alimentos do seu cardápio e isso é o suficiente? Infelizmente não tem. Não é que nem uma intolerância à lactose. Não é que nem uma intolerância à lactose. Ele é muito. Quando a gente está com alergia ao glúten, você não pode comer nada que tenha glúten, nada. Eu vou tomar aqui que nem a lactose, vou tomar aqui uma lactase e vai dar tudo certo. Não funciona desse jeito. Infelizmente, a doença celíaca você tem que tirar tudo que contém esse glúten, que não é só o trigo, tá? Acho que depois a gente vai falar quais são as fontes, mas não é só o trigo que tem glúten, a gente tem outros alimentos também. E a pessoa sofre bastante porque não vai ter aquele contato ali com aquela proteína, né? Com aquele alimento bem inflamatório. Sim, é complicado mesmo. Já eu conheço algumas pessoas que têm e E, é difícil, né? e passar mal, né? E aí você, tipo, não pode comer certas coisas. Não Não, vou. a pessoa que eu conheço é da família e ela tem que andar com a comida dela, porque Porque ainda tem isso, né? A gente até chegou aí a comentar corre o isso risco, hoje né? sobre contaminação De, cruzada, justamente. A contaminação cruzada é muito grande, principalmente se você mora numa casa que outras pessoas façam consumo de glúten. Gente, tem gente que só de cheirar o trigo já passa mal. Então, assim, é muito, muito, muito complicado você fazer o zero glúten para que a casa inteira possa ter esse acesso, entendeu? Mas eu acredito que assim, viver sem o glúten hoje já é possível. Hoje é muito mais tranquilo e lembrem que a gente vive no na maior biodiversidade do mundo em relação a outros alimentos, então a gente consegue trocar bastante para não ficar sentindo tanta falta, sabe?
a gente consegue. Depois eu vou falar essas dicas aí no final de tudo. Maravilha. Existe algum déficit nutricional por essa restrição de alimentos? Sim, vamos explicar como é que isso funciona. Quando uma pessoa tem essa intolerância, né, na verdade, alergia ao glúten, o que que acontece? Lembra, a gente falou sobre o intestino ontem, a gente vai falar de novo hoje. Quando ela entra em contato, o meu intestino é como se fosse várias escovinhas assim, bordinhas escovas, sabe? Para absorver Uhum. vários nutrientes que vão chegando ali. Quando a pessoa tem um contato com esse glúten, o que que acontece? Elas caem. Elas ficam bem pequenininhas. A gente chama isso de atrofia das vilosidades intestinais. E acontece muito isso, é muito fácil de acontecer. Porque ele tem muita diarreia e tudo mais. Se eu não tenho vilosidades para absorver, eu não vou absorver mais nada. Nem as vitaminas, nem os minerais, nada. Então a pessoa começa a emagrecer muito, a pessoa começa a ter anemia, ficar sonolenta, ter déficit de atenção e cognição, porque você não consegue absorver nada mais. Vai tudo para as fezes, entende? Enquanto você não sanar e tirar aquela proteína, e lembra que não adianta só tirar, tem que fazer o tratamento nutricional para aumentar essas velocidades novamente. Isso acontece em qualquer alergia, qualquer alergia. Não é só o glúten, não é só o leite, mas qualquer alergia acontece isso. A gente precisa melhorar o intestino para que ele consiga absorver tudo depois. De novo, né? Novamente. Certo. Bom, vamos falar aqui agora de soluções, né? Uhum. O que os celíacos podem consumir? Bom, Sem medo, assim. é importante a gente falar o que que tem glúten, né? Porque a gente pensa assim, o glúten só vem do trigo? Não, não vem só do trigo. O glúten ele também é encontrado na aveia. Então, tudo que tem aveia tem glúten, apesar de que a aveia em si ela não tem glúten. É a contaminação que faz ela ter glúten. Então, aveia, centeio, cevada, tudo que tem cevada e malte tem glúten. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, né? Porque aí quando você vai ver um produto, a gente não imagina que o achocolatado em pó, ele vai ter glúten. E tem, porque tem malte. Travou um pouquinho. Você pode voltar um pouquinho o que você falou? Quando vai ver um produto, aí travou, bem nessa hora. Ah, tá. Sim, sim, sim. Agora melhorou? Tá tudo bem aí? Dá pra ouvir direitinho? Sim, sim. É a internet, Ah, está tá. oscilando um pouquinho hoje. Quando a gente vai comprar um produto, a gente tem que olhar se ele tem glúten ou não. Por exemplo, o achocolatado em pó. A gente nem imagina, mas ele tem glúten. Por quê? Porque ele é fonte de malte. Então, o alérgico ele tem que viver sempre olhando e lendo as instruções de todos os alimentos. Porque ele pode ter contaminação. Ele pode ter essa contaminação cruzada, sabe? Então, é importante a gente ficar sempre verificando se aquele produto vai ter glúten ou não. Então, é bem fácil da gente adquirir esse produto. E quais são as soluções, Rita? Você tirar todos esses alimentos. Então, hoje a gente tem o substituto principal do trigo, né? Arroz, tudo que é farinha de arroz, farinha de milho, farinha de grão de bico, farinha de feijão, farinha de quinoa, todas as farinhas que a gente consegue, a goma de tapioca, que é muito fácil, macaxeira, batata doce, o cara-arroz, então todos esses aí são substitutos. Aí, como a gente contou ontem, mas tirar o pão da alimentação e tal, mas a gente tem hoje mulheres, pessoas que fazem pães aqui em Manaus sem nada de glúten. Zero glúten. E ó, fofinho, gostoso e que custa R$ 12 no máximo. Então dá pra gente se alimentar sem o glúten e não ficar sem o pãozinho de toda hora, entendeu? Que a gente é viciado. Então, por isso que eu falo que tirar o glúten é bem mais fácil do que ficar sem o leite, por exemplo, que a gente falou ontem. Mas é possível a gente trocar. E lembrar que tem cuscuz, tapioca, cará, banana cozida, tem várias substituições. Dá para fazer bolo sem glúten, dá para fazer macarrão sem glúten, hoje a gente encontra com muita facilidade. Então, assim, não é tudo tem glúten, não. A gente consegue fazer substituições tranquilamente para uma alimentação sem glúten. Dá para fazer. Maravilha. Ah, dizem que o trigo que a gente consome aqui no Brasil é diferente do trigo de outros países. E isso que causa a doença. É verdade ou é fake news?
Não, na verdade, assim, não é 100% fake news, vamos se dizer assim, né? Hoje, no Brasil, eu já falei isso em outras lives, nós vivemos num Brasil agropecuarista, né? Por isso que tem a propaganda, daquela propaganda do Agritech, Agropop, Agritudo. Porque o Brasil é 100% agropecuarista. Em contrapartida, o brasileiro consome muita carne, o brasileiro consome muito leite, o brasileiro consome muito trigo. E para isso, já que a gente precisa de uma produção rápida, concorda? Será que a gente vai esperar 2 meses um pé de centeio de trigo crescer o suficiente? Não vai, porque a produção é muito alta. Todo dia a gente come pão, todo dia a gente Sim. precisa do trigo. Então, hoje foi desenvolvido um trigo anão, para que ele consiga a mesma quantidade de trigo, mas em uma planta menorzinha, do que a gente esperar aquelas fazendas gigantescas de trigo que demoravam de 2, 3 meses para ficar tudo pronto. Então, hoje a gente consegue em menos de um mês um trigo para fazer vários quilos de farinha de trigo. E esse padrão genético modificado da planta, que a gente chama, né, de alimentos transgênicos, ele é uma transgenicidade da semente mesmo, do trigo que fizeram em laboratório, isso faz a gente ser mais alérgico. Se você for experimentar um trigo na Itália, um trigo na Europa inteira, até nos Estados Unidos, tem pessoas que não sentem nada. Podem ser celíaco como for, não Nossa. sentem nada, porque a qualidade do trigo é completamente diferente. Além de ser um trigo orgânico, de ser um trigo que foi esperado e tal, um grão duro, é completamente diferente da farinha de trigo que a gente tem no Brasil. Fora que a nossa farinha de trigo, obrigatoriamente, ela tem que ser enriquecida com ácido fólico e com algumas vitaminas, né? Para evitar que as mães tenham problemas durante a gestação e tudo mais. Então, isso tudo fica ali. Será que aquilo me dá alergia? Será que aquilo pode oferecer mais perigo para gente? Sim. Então, não é 100% fake news. É que nem o leite que a gente falou ontem. Aqui no Brasil, a gente oferece um antibiótico para a vaca tomar. Em outros países, não usa isso. Em outros países, a vaca é utilizada como uma grande produtora de um alimento e que a gente não vai introduzir nada nela. Então, faz com que a gente tenha menos alergia ao leite de lá, que a gente chama de leite biodinâmico. É Uhum. completamente diferente da alta produção que a gente tem no Brasil. Infelizmente, o Brasil é isso, né, gente? Então, a gente está mais suscetível a ter essas doenças. Por que será? Aí, outro ponto que a gente tem que se pensar. Por que será que hoje no Brasil a gente tem muito mais crianças autistas, muito mais crianças com dislexia, muito mais crianças com TDAH do que quando era na nossa época de criança? Por que que é? Uhum. Ah, eu lembro que na minha época de escola, eu estudava em escola particular e depois eu fui para pública, e eu não tinha nenhum amigo autista, eu não tinha nenhum amigo alérgico, nenhuma criança completamente assim que a gente olhasse, nossa, é uma criança que tem algum problema especial. E não, hoje a gente tem assim, ó, uma creche com 20, 30, 45 alunos autistas. Por que será que isso aconteceu? É essa alta produção de alimentos e transgenicidade que a gente tem no nosso país, infelizmente. Então, isso modificou a gestante, isso modificou a nossa genética como ser humano e isso modificou o que a gente é hoje aqui no nosso país. Infelizmente, então tem ligação, tem completa ligação com a alimentação. Certo. Ah, agora eu tô aqui com a minha última pergunta. Uhum. Então, gente, se vocês tiverem dúvidas sobre esse assunto, a hora é agora. Podem colocar aqui nos comentários Sim, a dúvida de sim. vocês sobre esse assunto, tá bom? Durante uma crise, quais são os primeiros passos a fazer? Bom, em relação à crise, a gente tem que tirar aquela proteína mais alergênica, né? Tirar o máximo que ela tem ali, né? Quando a gente tem contato com ela, fazer o cuidado de suplementação depois, porque assim, lembra que eu falei para vocês que as vilosidades vão ficar baixinhas, né? O que que faz, Rita, essas vilosidades crescerem? A gente pode usar aqui glutamina, que inclusive tem lá na Bemalfarma, glutamina, um probiótico bom, uma vitamina D e um ômega 3.
todos eles são importantes para fazer esse crescimento e ajuda no nosso sistema imunológico. Então, quando você faz essas suplementações, melhora de novo a velocidade do seu intestino e começa a captar mais nutrientes de novo. Então, a gente tem esse melhor acesso quando a gente tem esses sinais e sintomas. Só que você precisa tirar a proteína energênica, tira tudo que tem de glúten, certo? E aí a gente vai fazendo as substituições que só mesmo com o atendimento nutricional que a gente consegue fazer isso e de forma individualizada. Perfeito. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? Alguma orientação, alguma dica, alguma informação antes da gente caminhar aqui para o final do nosso bate-papo? Ó, o que é importante a gente pensar? Sempre, se você tiver alguma desconfiança, procura um especialista, procura um médico para verificar se pode fazer os exames para a gente saber se é celíaco ou não, tá bom? Não tirem glúten sozinho, gente, por favor. Isso também é um ponto importante, já que a gente não comentou, porque concorda comigo, se uma pessoa tira o glúten antes de fazer o exame, os antígenos não vão estar liberados para a gente identificar. Então a pessoa precisa ficar comendo glúten até fazer os exames, entende? E assim, gente, para não desenvolver essa patologia, é consumir com equilíbrio. Ah, eu posso comer um pão? Pode, mas procura um pão de fermentação natural, um trigo melhor. Tem padarias aqui em Manaus que eles utilizam um trigo muito bom. A gente não pode falar o nome das marcas, né? Mas eles usam um trigo muito bom para fazer, sem conservante, sem acidulante, sem acrescentador de farinhas, essas outras coisas assim, substâncias, sabe? Então procurar sempre um trigo de qualidade para esse consumo, se você quer fazer o consumo. E aí a gente fazer também essa transição. Um dia a gente come banana cozida, outro dia eu vou comer um pão de fermentação natural, no outro dia eu vou comer uma tapioca, para que você não consuma trigo todo santo dia. Gente, hoje o macarrão sem glúten tem o mesmo gosto do macarrão tradicional. Não tem diferença. Entendeu? Então, assim, a gente consegue fazer esse equilíbrio. Se tiver muitas dúvidas, sempre procura um profissional de nutrição. Claro, a gente pode fazer sim um protocolo de 30 dias sem glúten para desinflamar, para desinchar. Ok, mas não fiquem 100% sem glúten antes de vocês terem certeza que vocês são doentes celíacos ou não, tá bom? Perfeito. Bom, muito obrigada mais uma vez por aceitar o convite, por estar aqui com a gente, compartilhando e hoje em pleno domingão, né? É Então, isso muito obrigada. mesmo, Jaque. E amanhã a gente está aqui de novo, viu? Para comentar sobre outros assuntos importantes também para vocês. Opa, deu uma travadinha que eu não entendi o que você É falou no só, final. só para a gente falar que amanhã eu tô aqui de novo. Amanhã eu tô aqui de novo para falar outras dicas Isso para mesmo. todo mundo. Muito obrigada, Bom, viu, gente, Jaque? agradeço vocês também que ficaram aqui com a gente. Lembrando que todos os dias aí nós vamos ter vários bate-papos legais ainda essa semana. Então fiquem de olho aqui no perfil da Bemol Farma. Então é isso, gente. Bom domingo, boa semana para todo mundo. Fiquem bem. Se puder, fiquem em casa. Tchau, tchau.